Boa noite. Então aqui, para fechar o assunto de diodos, né, nós ainda vamos ver os retificadores, tá? Vou mostrar aqui como funciona. Mas é importante vocês entenderem o que é o diodo Zener. Tá? Então, o diodo Zener é um diodo como o diodo que nós estamos até agora, o diodo comum, sendo que ele tem uma pequena diferença. Então, eu coloquei agora, a análise é semelhante ao diodo comum com uma diferença, tá? Então só tem uma diferença. O diodo Zener conduz quando polarizado reversamente, com uma tensão mínima VZ. Vocês estão lembrados que eu falei, né, que nós vimos que para o diodo conduzir, imagine que você tem aqui, para que ele conduza, vocês estão lembrados do que é preciso fazer? Polarizado de forma direta. O que é polarizado de forma direta? É você colocar o maior potencial no anodo, né? Aqui é o anodo, aqui é o cátodo, né? Cátodo aqui, né? Simbolizando K. E o menos no cátodo. E essa diferença para o diodo de silício tem que ser pelo menos, né? Tem que ser maior ou igual a 0,7 volts. Então, para o diodo comum conduzir, você precisa dessas duas condições. Você precisa polarizar de forma direta e precisa que, para o diodo de silício, essa tensão seja maior ou igual a 0,7 volts. Para o diodo de germânio, esse valor ele cai para 0,3 volts. No caso do diodo Zener, ele conduz quando é polarizado de forma reversa. Ele tem essa simbologia aqui. Então ele tem essa simbologia aqui, Então quando você vê essa simbologia aqui, você sabe que é o diodo Zener. E para ele conduzir, você precisa também de duas condições. Você precisa que a tensão ela seja reversa. Então o diodo Zener, para ele conduzir, ele precisa ser polarizado de forma reversa. E para que ele conduza, na verdade eu coloquei uma diferença, mas são duas, tá? Então aqui, com duas diferenças, tá? Quais são as duas diferenças? Ele precisa ser polarizado de forma reversa e a diferença de potencial dessa polarização precisa ser no mínimo a tensão de referência dele. Então, por exemplo, os diodos Zener, eles têm uma tensão de referência. Por exemplo, vamos supor que essa tensão aqui, desse diodo Zener específico, seja 3,3 volts, que por sinal é uma tensão de referência muito comum na eletrônica, tá? Então, muitos componentes eletrônicos funcionam com a tensão de referência de 3,3 volts, tá? Então, você vai encontrar muito diodo Zener com essa tensão de referência, essa tensão Zener. Então, esse VZ aqui, quando você polarizar esse diodo, para que ele conduza, além de ser polarizado de forma reversa, essa tensão precisa ser, no mínimo, a tensão de referência. Nesse caso aqui, seria no mínimo 3,3 volts. Se fosse 5 volts, professor, conduzia, porque 5 é maior que 3,3. Mas se fosse 2 volts, não conduzia. Se fosse 2,5 volts, não conduzia. Precisa ser, no mínimo, 3,3 volts. Então, quando essas duas condições elas são atendidas, nós dizemos que o diodo está conduzindo ou o diodo ele está ligado, tá? Então, conduzindo, ligado, polarizado de forma reversa, tá? E para que ele fique forte, ou seja, é como se ele tivesse uma chave aberta, né? Ou seja, não conduz, uma chave aberta não conduz. Não tem como passar corrente aqui.
ele está desligado porque ele está polarizado de forma direta. Aqui, nesse caso aqui. Tá? Então, o diodo-zeno é basicamente essa diferença. Quais são as aplicações? Regulador de tensão. Então, vamos supor que você tem um componente e esse componente eletrônico, ele seja alimentado com 3.3 volts ou uma porta digital, por exemplo, de um módulo funciona com 3.3 volts, que acontece. E existem vários módulos que você precisa, por exemplo, quando você está, por exemplo, fazendo comunicação de um determinado módulo aqui, né? Vamos supor que aqui esteja o Arduino, por exemplo. O Arduino é uma tensão de referência de 5 volts. E você pode ter um outro módulo aqui, um ESP. O ESP é o módulo Wi-Fi, tá? E normalmente os ESP funcionam com 3.3 volts. Como é que você vai fazer essa comunicação aqui? Essa comunicação, se você colocar 5 volts no receptor, no pino de dados receptor do ESP, você pode queimar a entrada dele. Então, normalmente, se coloca um divisor de tensão, uma resistência aqui, ó. Uma resistência aqui. E aí, essa linha aqui de comunicação, esses resistores, eles são, por exemplo, aqui 5 volts, para que aqui seja 3.3 volts, aqui seria 2R e aqui seria R. Então você coloca valores de resistência que cheguem nesse potencial, tá? Mas e a alimentação dele? Por exemplo, a alimentação do ESP, no caso de algum ESP, de alguns ESP, no caso do ESP 826601, tá? Você não precisa decorar não, tá? Só estou citando aqui. Ele funciona com 3.3 volts. Então você poderia colocar o diodo-zeno em paralelo, tá? Por exemplo aqui, que ele iria manter essa tensão, né? Em paralelo com a fonte de tensão. Eu vou mostrar alguns circuitos aqui adicionais. Eu só estou mostrando que assim, você pode ter um circuito que você só tem uma fonte de tensão de 5 volts, mas o seu módulo funciona com 3.3 volts. Como é que você vai alimentar? Um dos exemplos, um dos recursos é o diodo-zeno, regulador de tensão. Sendo que tem uma outra aplicação também, tensão de referência. Então, vocês ainda vão para a eletrônica digital, né? Já perguntei várias vezes. Essa tensão de referência ela é utilizada em muitos componentes eletrônicos, para que esse componente eletrônico, por exemplo, funcione com a tensão de offset, por exemplo, né? E vocês vão ver depois o que é a tensão de offset. É uma tensão mínima ali para um componente, ele tem uma referência e dependendo do sinal, você pode até tirar uma parcela negativa, né? Ali colocando essa tensão de referência. Mas repetindo, vocês vão ver isso depois. Só estou mostrando que tem algumas aplicações, tá? A eletrônica analógica, ela estuda muito a aplicação dos componentes eletrônicos para desempenhar funções específicas sem você ter um custo muito elevado de projeto. Então, se você conhecer os componentes eletrônicos, você vai evitar de utilizar vários módulos caros com apenas um componentezinho eletrônico. Então, é muito importante vocês entenderem essas aplicações, porque vocês podem reduzir o custo, né, do projeto, vocês podem reduzir o custo de uma manutenção, tá? Você pode substituir um componente por outro mais barato. Então é muito importante entender essas aplicações. Alguma dúvida aqui? Pode perguntar. Outra vez que eu entendi, professor, a segunda diferença aqui, ele só está conduzindo ligado quando tem a tensão de referência, né? Quando é igual, essa tensão de referência. Aqui, isso. Vamos lá aqui. É isso. Qual seria essa segunda diferença? Essa que eu falei? Isso. A primeira, então vamos deixar mais claro aqui. A primeira diferença, né? Então ele precisa aqui de duas características para conduzir. A primeira é ele ser polarizado de forma reversa. Então ele precisa ser polarizado de forma reversa. O que é polarização reversa? É você colocar o positivo no cátodo e o negativo no anodo. Ou seja, o potencial
aplicado no catódo, ele tem que ser maior que no nodo, ou seja, reversa. Tá? E a segunda condição é que essa diferença de potencial que você vai aplicar, ela precisa, então, se eu colocar aqui, ó, V, que é a tensão que você vai aplicar, tem que ser maior ou igual a VZ. Esse VZ aqui é tabelado no datasheet do diodo Zener. Tá? E essa tensão é a tensão que você está aplicando. Deu para entender agora? Beleza.